Galera, flopou. Essa é a palavra que anuncia hoje a corrida eleitoral. Flávio Bolsonaro lançou a campanha presidencial em Copacabana hoje, domingo. E reuniu cerca de 8.900 pessoas e o pai dele reunia cerca de 185 mil. Essa é a comparação inicial. E quando você descobre quem não foi, quem faltou a campanha eleitoral hoje no ato, a coisa ainda fica um pouco mais séria. Porque as ausências dizem mais do que qualquer outra coisa, diz mais do que qualquer discurso que ele pode ter feito. E é o seguinte, se você gosta do nosso canal, se você gosta dos nossos conteúdos, se inscreva, curte este vídeo e compartilhe. Ajuda o nosso canal a crescer ainda mais. O meu nome é Marcos e estamos aqui no Realismo Neoliberal. Olha, hoje foi o primeiro dia oficial da campanha das eleições de 2026. E os dois principais candidatos à presidência fizeram seus atos de lançamento simultaneamente. Lula foi para a Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, o mesmo estádio onde ele discursou pela primeira vez como líder sindical em 1979, nas greves de metalúrgicos contra a ditadura militar. Flávio Bolsonaro foi para a Copacabana, na orla que o pai usava para reunir dezenas de milhares de apoiadores. Os dois voltaram às suas origens, mas o resultado foi completamente distinto de um para o outro. Na Vila Euclides, o PT estimou que reuniu cerca de 40 mil pessoas. O estádio tem cerca de 12.500 cadeiras e cabe 28 mil no gramado. E estava tudo lotado, gente. As arquibancadas, corredores, tudo estava lotado. A coalizão inteira estava lá, estava presente. Alckmin, Haddad, que é o candidato a governo do estado de São Paulo, Simone Tebet, Marina Silva, Benedita da Silva, Janja e Luiz Marinho. Todos estavam lá. 7 partidos. Centrais sindicais estavam lá representadas, movimentos sociais, caravanas de vários estados. O slogan era o seguinte: o Brasil pronto para mais. Esse grito ecoava onde o Lula estava ali, todo imponente e também conduzindo a plateia para um discurso uníssono, que ali estava representado. E é o seguinte, vamos lá. E teve uma cena que foi muito representativa, que foi o seguinte: quando o Fafá de Belém, a mesma Fafá, direta já, que foi muito representativa em 1984, cantava o hino nacional. Nesse momento, uma bandeira gigante do Brasil foi aberta ali no estádio, nas arquibancadas, pela militância que estava ali presente. E foi o seguinte: Lula, Janja, Haddad e Alckmin caminharam juntos segurando a bandeira brasileira. E é o seguinte, o gesto foi um gesto político. O PT está retomando os símbolos nacionais que o bolsonarismo sequestrou desde as eleições de 2018. Isso foi fantástico, porque a identidade visual da campanha agora traz consigo o quê? O amarelo, o azul junto com o vermelho. Então perceba, antes era quase que uma identidade visual que pertencia a um único partido. Retirava ali a questão do simbolismo nacional. Mas agora o PT, que é o adversário do bolsonarismo, que possuía esse símbolo, está recuperando isso como símbolo nacional. Isso também retoma o quê? A discurso da defesa do quê? Da soberania nacional, que o Lula está o quê? Tentando vincular sua campanha principalmente contra os avanços do Donald Trump aqui no Brasil. Como eu disse nos vídeos anteriores, a questão da soberania nacional vai o quê? Vai conduzir muitos debates políticos nessa campanha. E isso já é demonstrado nesse primeiro ato das eleições de 2026. Em Copacabana, por outro lado, Flávio Bolsonaro chegou ao trio elétrico por volta das 9h30 da manhã. O que acontece? Ele chegou com um colete à prova de balas e também uma camisa verde e amarela. A concentração era o quê? Era na altura do posto 5. Um monitor do debate político, que da USP, conseguiu contabilizar nas imagens aéreas o seguinte: que possuía, naquele horário, no horário de pico, 8.900 pessoas. E perceba,
Isso era 11h30 da manhã no horário que era um horário de pico, um horário de alta. A margem de erro, segundo essa contagem, era de 12%, ou seja, entre 7.800 e 9.900 pessoas, que poderia estar ali concentrada naquele momento, no momento que era um de público alto, que estimava que teria um público alto. Pode parecer o quê? Pode parecer muita gente, mas coloque isso em perspectiva. Por que eu digo isso? Quando Jair Bolsonaro fez o ato em São Paulo, em fevereiro de 2025, ele reuniu cerca de 185 mil pessoas. Em março deste ano, Flávio Bolsonaro em São Paulo reuniu 20 mil. Em Copacabana, em março também, conseguiu reunir 4.700 pessoas. Então veja só, e hoje, cerca de 8.900. Recuperou em relação a março ou um pouco antes. Mas seguinte, isso está muito abaixo do que o seu pai conseguia reunir. E aí vem a parte que ninguém da grande mídia está citando, que é o seguinte, que são as ausências. Vamos lá dar uma olhada nisso. Michele Bolsonaro não foi. A justificativa foi o seguinte, que ela precisava cuidar de Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e se dedicar à própria, a própria campanha que ela está fazendo para se tornar senadora do Distrito Federal. Uma outra ausência também, que foi uma ausência silenciosa ou mesmo ensurdecedora, foi de quem? Foi de Silas Malafaia. Silas Malafaia é o pastor mais importante do bolsonarismo, principalmente por causa da sua representatividade dentro do público evangélico. Ele também não compareceu. Ele mandou um áudio falando isso também se justificando, que é o seguinte, ele tinha um compromisso na igreja. Mas todo mundo sabe que ele apoia, que ele gostaria que quem estivesse disputando a campanha presidencial era Tarcísio de Freitas. Mas ele, como foi Flávio Bolsonaro, ele preferiu se ausentar e não dar ali o seu apoio direto e presencial. Essa ausência pesa e pesa muito, porque o eleitorado evangélico ainda não abraçou quem? Flávio Bolsonaro nessa campanha, nessa corrida presidencial. E é justamente aqui que aparece o ponto mais importante dessa história inteira, que é o seguinte. Repara na diferença estrutural. Por que eu digo isso? Na Vila Euclides estava lotado porque o PT tem raiz. Tem sindicato, tem movimento social, tem central de trabalhadores, tem caravana organizada que vem de vários estados. Então veja só, é uma mobilização de classe real. Gente que se organiza, que freta ônibus, que vai por convicção política construída no cotidiano dos trabalhadores. Em Copacabana, aí já é uma outra face. Por quê? A mobilização é mais do que? Mais a audiência digital. E é gente que curte, que compartilha, que assiste live de madrugada, mas quando precisa o quê? Estar presente no domingo de manhã, ela não vai comparecer, a não ser que seja por outros motivos que não necessariamente a campanha eleitoral, porque percebe bem, a ausência de Silas Malafaia já fez o quê? Já desestruturou o comparecimento de pessoas que poderiam estar ali por causa do apoio evangélico. O bolsonarismo, sem Bolsonaro também, o quê? Sem sua figura, o seu líder, também desfalca a mobilização, porque é uma figura que o quê? Que centraliza o quê? Esse capital político que é muito forte entre as bases. E veja como isso se conecta com a própria lógica de campanha de Flávio. O que ele disse? E aqui eu estou citando o que? A reportagem de O Tempo. Ele disse o seguinte: a classe média que acreditou nesse governo que está no poder, a esperança dessa classe média se tornou o que? Virou uma dívida, segundo as palavras dele. Então percebe a ironia. Ele fala da classe média em Copacabana, na zona sul do Rio, com 8.900 pessoas, enquanto o pai levava 185 mil. Ele promete enfrentar o sistema, mas a família Bolsonaro pediu ajuda ao governo norte-americano na CEPAC em março deste ano para que o governo dos Estados Unidos desestruturasse a própria economia como uma simbologia, como um ato político para defender o seu pai. Ele disse que recebeu o manto do Bolsonaro, mas o manto não trouxe o povo junto com ele. E enquanto isso, do outro lado, Lula abria uma bandeira, um bandeirão do Brasil nas arquibancadas com Fafá de Belém cantando o hino nacional.
retomando o que? Os símbolos que o bolsonarismo um dia sequestrou. Então perceba só as contradições que estão presentes, principalmente na campanha de Flávio e também na reorganização da campanha de quem? Do Lula, do PT. Então tudo isso, esse contraste se torna mais evidente justamente por causa do discurso simbolizado pela defesa da soberania nacional. E aí está, pessoal, a verdade é que o primeiro dia da campanha expôs o que vai definir o que? Essa eleição. O bolsonarismo sempre foi um fenômeno construído em torno de uma pessoa, não de uma classe. Não de uma classe que orgânica. E o que a teoria política chama isso do quê? De bonapartismo, que seria um líder que se apresenta acima das classes, sem pertencer organicamente o que? A nenhuma delas. Quando esse líder sai, o que acontece? O movimento que se desintegra, se desestrutura. O Bolsonaro levava 185 mil. Flávio levou apenas 8.900 pessoas. Em um momento delicadíssimo, porque isso já vai dar o que? O direcionamento de como vai ser a campanha. Se vai ser esvaziada, se vai ter força ou não. Então é o seguinte, a campanha de 2026 já começou hoje, oficialmente. E começou mostrando algo que vai marcar os próximos 49 dias, até as eleições. Flávio Bolsonaro tem um nome, mas não tem a rua. E por outro lado, o Lula está representando a retomada de uma soberania como um ativo político. Então, se vocês gostaram deste vídeo, se vocês gostaram dessa rápida análise, eu quero que vocês comentem aqui, curte este vídeo, compartilhe com o pessoal e também se inscreva no nosso canal. Ajude este canal a crescer ainda mais. O meu nome é Marcos e encerramos aqui mais uma análise no realismo neoliberal.